Olá pessoal, hoje eu trouxe o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie para conversar com vocês. Eu tinha um certo bloqueio em relação a esses livros intitulados de autoajuda, mas a gente descobre logo nas primeiras páginas que não se trata de um livro de autoajuda, e sim de autoaperfeiçoamento. E, gente, faz muita diferença. Eu já li alguns livros de autoajuda e realmente é bem diferente. Aqui, ele vai nos trazer princípios, coisas que deveríamos seguir para conseguir fazer amigos e influenciar pessoas, mas em cima dessas questões ele não traz um passo a passo, faça isso, faça meditações, mantras, não sei o quê. Ele traz exemplos reais de pessoas que conseguiram, de pessoas que tiveram sucesso em suas vidas, que deixaram um grande legado na história da humanidade. Eu vou pescar aqui rapidinho. Dale Carnegie, ele é de 1888, aqui nessa orelhinha, traz essa informação pra gente. E seu falecimento foi em 1955. Então ele nasceu ali no finalzinho do século XIX e permeou aí a primeira metade do século XX. O que eu pude perceber nessa leitura é que ele foca em grandes personalidades, não por serem grandes personalidades, mas pelo que eles fizeram. O maior exemplo de todos acho que o que ele mais cita aqui é o presidente Abraham Lincoln. A época que ele nasceu e viveu era bem próxima do tempo desse presidente. E ele também vai citar muito Theodore Roosevelt. São os dois que ele mais cita para exemplificar certos comportamentos e o porquê que essas pessoas, que essas grandes personalidades tiveram sucesso em suas carreiras e são aclamados e lembrados até hoje como grandes líderes. Então, gente, o que ele vai nos ensinar é que o comportamento humano, ele é previsível. Tem como você aprender a lidar com pessoas e gerenciar grandes empresas, ou seja lá quais projetos você estiver engajado, seja numa escola, seja num trabalho rural, seja trabalhando em uma repartição, você vai estar convivendo com pessoas o tempo todo. E conviver com gente é uma das coisas mais difíceis que existe, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem seu ponto de vista, tem os seus ideais, aquilo que acredita, então conflitos são frequentes em convivências, seja ela de que tipo for. E aí é inevitável você se deparar com choques de realidades, de eu quero fazer do meu jeito, o outro não quer, o outro quer fazer do jeito dele. Então aqui eu anotei alguns dos princípios que ele traz logo nos primeiros capítulos, que é, por exemplo, a inutilidade da crítica. Gente, criticar outra pessoa é, como ele diz, você aliviar o fardo de suas próprias frustrações. É claro que de vez em quando é necessário sim você chamar alguém, puxar a orelha, mas ele diz que existe jeito para isso. Porque quando você começa criticando alguém de uma forma brutal, de uma forma rude, 99% das vezes você tende a piorar a situação. Então, uma coisa que é incutida no ser humano é a necessidade de se sentir importante. Então, quando você apenas critica sem mostrar o lado bom dessa pessoa, você tende a retraí-la cada vez mais. E no lugar de você conseguir uma melhora, você vai gerar ressentimentos. E aí ele não se detém só nisso não. Ele vai exemplificar. Como eu disse, é um livro de exemplos. E ele vai citando exemplos dos seus alunos, porque ao longo de toda a carreira de Dale Carnegie, ele conviveu com muita gente, ele deu aula para muita gente, então a maioria desses exemplos foram colhidos dos seus alunos. Aí ele vai citar o exemplo de um pai que estava com problemas com seu filho mais jovem, que não queria ir para o jardim de infância. E a criança chorou, esperneou, e não queria, estava com medo, até que ele chamou a esposa e o filho mais velho e começaram a desenhar na mesa da sala com as mãos, fazer desenhos com tintas, essas coisas que se aprende no jardim de infância. E a criança começou a olhar aquilo ali de longe, aí foi chegando mais perto, assim, como quem não quer nada, escondida, tentando ver o que era aquilo ali. E aí quando ele viu, a criança já estava em cima dele, querendo
participar da atividade. Aí o pai, sabiamente, disse: não, isso aqui você primeiro precisa ir para o jardim de infância para aprender. Então, no outro dia, quando ele acordou cedo, a criança já estava no sofá esperando. Então, ele nos diz, em vez de o pai criticar, ameaçar, bater, castigar, ele mostrou de outra forma. Ele despertou o interesse na criança. E isso se aplica a tudo, gente. Se aplica a trabalho, a relacionamentos, todo tipo de situação onde você tenha que conviver com pessoas. Se você quer que alguém faça algo bem feito, com interesse, desperte o interesse nessa pessoa. Aí, para mostrar que não é só casos com crianças, com família, ele nos traz também, eu tô trazendo aleatoriamente, é o que eu tô lembrando, tá? Ele vai trazer o caso de um gerente de uma siderúrgica que estava com um problema sério na sua gestão porque os operários não produziam. Era insignificante a produção desses homens frente a todo o porte que a fábrica podia suportar. E aquilo ali ele via que era falta de interesse, eles estavam trabalhando sem vontade. E ele já tinha feito de tudo, ele já tinha ameaçado demitir, ele já tinha ameaçado promover, ele já tinha feito o que na cabeça dele estava a seu alcance e nada de deslanchar essa produção. Ele chegou num ponto de pensar que a única solução era demitir todo mundo e contratar gente nova, desde do faxineiro até todo mundo, trocar o pessoal em tudo. Até que ele, conversando com um amigo, não me recordo aqui quem era esse amigo, ele perguntou quantas fornadas o turno da tarde tinha feito. Aí 6 fornadas. Aí ele foi até o pavilhão, desenhou um número 6 gigante, não me recordo se foi no chão ou se foi na parede, mas de fato ficava visível para todo mundo. Quando o turno da noite chegou, que perguntou o que era aquilo, ele disse que foi a meta que o turno da tarde fez. Eles fizeram 6 fornadas. Aí eles ficaram, então o turno da noite produziu 8. E a satisfação que eles tiveram em apagar aquele número e colocar um número maior, como quem diga assim, nós somos melhores, nós produzimos mais. Qual foi o resultado? No outro dia, quando o próximo turno chegou, que viu aquele número, aí eles foram com gosto de gás para aumentar aquela produção. E no final do turno, eles tinham produzido 10 fornadas. Então, às vezes, é uma coisa simples, que a solução, ela não é difícil, também não é fácil de perceber, vamos admitir. Mas a questão é que ele descobriu o que era que motivava aqueles operários. Porque de um simples espírito competitivo, ele resolveu um problema que já o atormentava há meses. Então, gente, esse tipo de exemplos que me fez admirar esse livro, você pode aprender e muito olhando a forma como pessoas que venceram na vida agiram. Porque, por exemplo, das muitas vezes que ele cita o presidente Abraham Lincoln, ele diz que no começo de sua vida política, antes dele chegar a ser presidente, ele era uma pessoa que criticava muito. E Abraham Lincoln, ele era um excelente orador, ele sabia muito trabalhar com as palavras. Mais uma vez, ele irritou determinada pessoa que competia com ele e essa pessoa ficou tão irritada que desafiou ele para um duelo. Ele aceitou, ficou com medo, mas eu mereço porque eu provoquei. E aí esse duelo só não aconteceu porque os padrinhos de ambos interferiram e a partir desse dia nunca mais Lincoln criticou ninguém. Então ele vai nos falar aqui que no auge de seus feitos durante o seu governo, às vezes ele ficava com muita raiva de alguma coisa. Teve histórias de batalhas que ele mandou que o general avançasse e o general não avançou. Eles podiam ter acabado com a guerra e o general não obedeceu e a oportunidade passou e aquilo deixou ele com muita raiva. Aí o que era que ele fazia? Ele ia para o seu escritório e escrevia uma carta com toda a raiva que ele estivesse sentindo no momento. Ai, por que você não fez isso? Porque, claro que nas palavras cultas dele, né? Eu jamais saberia redigir uma carta como aquela. E ele descontava toda a sua frustração nessa carta para enviar para esse general. E falava, e quando terminava de escrever, ele dobrava a carta e guardava.
Ele não enviava a carta com crítica, com as coisas que são tão comuns a gente vê hoje em dia. Nos dias de hoje, as pessoas acham que quanto mais alto elas gritam, mais autoridade elas têm. Então ele tinha essa consciência e assim ele sabia que essa ira descontrolada não ajudaria em nada. Então ele dizia tudo o que queria, desabafava e não enviava. O papel era a única testemunha da sua frustração. Então, gente, são lições valiosas. Quem agiria dessa forma hoje em dia, eu confesso que eu preciso de muito treino para agir assim. Às vezes a gente se depara com pessoas, num apanhado geral, que têm pouca escolaridade, que viveram os seus anos de ouro, por exemplo, há 30, 20 anos atrás, e não se conformam com as mudanças do mundo e reclamam incessantemente da situação. E ficam eternamente naquela repetitividade, que no meu tempo tinha moral, que no meu tempo não acontecia isso, que o meu tempo é que era bom. Mas, gente, quando eu me deparo com a situação dessa, eu juro pra vocês que eu não tenho a paciência de Lincoln. Eu não tenho essa força de escrever o que eu penso para não ter que dizer coisas desagradáveis. Mesmo que eu não fale, eu fico igual a pessoa que está reclamando. Eu reclamo também. Ai, que só reclama. Eu reclamo da reclamação. Então, o que é que ele nos ensina aqui? Nesse caso em questão, se coloque no lugar do outro. Porque realmente, na época que o outro viveu, eram tempos diferentes, era a realidade dele e ele parou no tempo. As coisas mudaram, o tempo evoluiu, então se coloque no lugar da outra pessoa antes de tacar pedras, antes de criticar. Outro exemplo fantástico que esse livro traz é o exemplo de um piloto que teve o avião destruído por causa de um combustível que foi colocado errado. Graças à habilidade do piloto, ele conseguiu pousar o avião, mas o avião ficou totalmente danificado. Quando eles foram investigar, em vez de gasolina no avião, era combustível de jato que tinha sido colocado. E aí, investigando um pouco mais, descobriram que o menino que fez esse abastecimento era um jovem, novato. E aí, quando o menino soube, ele ficou em desespero. No mínimo, ele sabia que ia acontecer uma coisa muito ruim com ele. Aí o piloto veio até ele, conversou e disse: eu sei que você não fez por querer. E para provar que eu sei que você aprendeu, amanhã eu quero que você abasteça meu avião com combustível tal. E aí, gente, isso já foi aplicado aqui dentro de casa, esse mesmo princípio. Que isso, quando você reconhece que a outra pessoa errou, mas que você não ataca, que você não pune excessivamente, que você diz: eu sei que você errou e você está arrependido, então agora faça o certo, a pessoa vai ter o dobro, o triplo, o quádruplo do cuidado e ela nunca mais vai cometer esse mesmo erro. Então a gente sente uma ponta de esperança de que o nosso comportamento, a influência que nós temos pelas pessoas que estão ao nosso redor, sim, elas podem ser melhoradas. Ele também deixa bem claro que se você ler e não colocar em prática não serve de nada, que se você só fizer uma leitura corrida e certo, legal e tudo, mas se você realmente não colocar isso em prática no seu dia a dia, só mais um livro que colocou aqui, vai ficar pegando poeira e acabou. É só mais algo que você viu e não absorveu. Então, quando ele fala, eu não acho que precise de tudo isso, porque ele diz que ao final de cada capítulo, antes de passar para o próximo, releia o anterior. E eu acho que não precisa de tudo isso. Não, você fazendo uma leitura atenta, anotando coisas que podem servir, nem tudo é aplicável, você faz um filtro. Ele fala um caso engraçadíssimo de um homem que estava à frente de uma companhia elétrica e queria vender pontos de eletricidade numa zona rural. E tinha poucas casas que já tinham eletricidade e ele queria vender para uma senhorinha que tinha verdadeira aversão a essa empresa elétrica. Não me recordo aqui o motivo. Mas aí o outro representante já tinha tentado vender, já tinha levado uma porta na cara, já tinha levado várias esculhambações, que eu não quero, vão embora, vocês são um bando disso, daquilo, não sei o quê. Até que ele disse, eu vou lá conversar com ela. Quando chegou, que ela viu que era o representante da companhia, bateu a porta na cara de novo. Aí ele bateu de novo.
Aí ela abriu com xingamentos, com aquela coisa. Antes de fazer isso, ele tinha feito um reconhecimento, viu que ela criava galinhas e começou a pegar ela pelo ponto que ela gostaria de falar. E aí ele disse: eu vi que você cria galinhas, eu estou interessado em comprar ovos. Aí ela foi abrindo a porta devagarzinho. O que é que você quer? Aí ele disse: aquelas galinhas, a minha esposa faz bolos e ela gosta de ovos frescos para fazer seus bolos e a gente também cria galinhas. Aí a mulher fala com mais grosseria ainda: se você cria galinhas, para que você quer meus ovos? Por que você não usa os seus? Aí ele continua: porque os ovos brancos, eles não se igualam aos ovos castanhos. Aí a mulher vai abrindo cada vez mais, até que ele consegue fazer com que ela abra a porta e converse com ele falando de suas galinhas, que era o que ela tinha interesse. E ele conversa e deixa que ela fale o que ela quiser. E no final, ela pede orientações sobre a eletricidade, lá o ponto de eletricidade para colocar a eletricidade no galinheiro, na casa. Então ele nem precisou vender. Ele deixou com que ela falasse. Outro princípio importantíssimo que esse livro nos traz: deixe o outro falar. Não queime o tempo dos outros falando de você, falando das suas realizações. Escute, seja um bom ouvinte. Deixe com que o outro fale e tenha um interesse genuíno, verdadeiro, pelo interesse do outro, que aí você chega no seu objetivo mais facilmente. Ao falar das galinhas, ao falar dos ovos, ao elogiar as galinhas, ao elogiar a criação, lá o galinheiro dela, ele fez com que ela falasse de algo que ela se orgulhava, mas ela não podia falar com ninguém, ela não tinha com quem falar sobre as coisas que ela gostava. Então, quando ele ofereceu o ouvido e ela começou a falar: olha, que a ração tal, eu faço assim, eu cuido dessa forma, ela ficou em êxtase. E como foi que ela abriu a porta para ele? Brigando, criticando, porque a gente se acostuma. Quando você é acostumado num ambiente que só tem grito, só tem briga, você acha que aquilo ali é normal. Mas de fato, você pode mudar o padrão. Em vez de ser só grito, brigas, esculhambações, vai com jeitinho, vai com calma. Deixa o grito em último do último caso. E por isso, por ele ter quebrado o padrão dessa mulher, ele conseguiu tudo. No final das contas, ele não precisou vender. Ela comprou. Então é outro princípio que o livro traz de dizer: você não vende, o cliente que compra. Quando você deixa o cliente à vontade, em vez de você bombardeá-lo vendendo o seu produto, você deixa com que ele compre o produto. Quando você mostra um interesse genuíno nele. E aí, de novo, vou falar para vocês, isso se aplica a tudo. Tem dias que eu tenho muita dificuldade em ensinar o dever de casa do meu filho, porque às vezes ele está muito mais interessado em brincar, em fazer outras atividades do que estudar. Então, às vezes é muito difícil eu despertar o interesse dele por algo que faça com que ele queira estudar. Então, assim, vou citar um colega youtuber que um dia eu chegarei na sua grandeza, que é o Iberê Tenório, do Manual do Mundo, e a sua esposa Mari. Ele é muito fã do Manual do Mundo. Então, às vezes a minha jogada para fazer com que ele aprenda, com que ele queira ler, é que eu fico falando: aprenda a ler que eu compro os livros do Manual do Mundo para você. E o simples fato de eu citar os livros do Manual do Mundo, o menino já transforma o interesse. Aí ele vai tentando ler do jeitinho dele, vai tentando fazer contas, porque ele quer fazer os projetos que o Manual do Mundo ensina. Então, gente, é super aplicável. Dale Carnegie nos traz aqui, como eu falei, não é um passo a passo, não é uma lista de mantras, não é nada disso. São exemplos de pessoas que deram certo. Então, por isso que esse livro é especial. Aí, se você, assim como eu, também tem ou tinha preconceitos com esse tipo de livros, por achar que é livro de autoajuda, que o livro só ajuda quem o escreveu, aí você pode pensar: mas o autor desse livro provavelmente já nasceu
com a vida ganha, provavelmente nunca precisou passar pelo que eu passo, nunca esteve à prova de fogo em muitas situações. Aí eu digo pra vocês que um dos capítulos mais especiais do livro, depois dessa página aqui, ó, de quando acaba os últimos princípios, cada um exemplificado dessa mesma forma com que eu conversei com vocês. Aqui nós temos uma mini biografia de Dale Carnegie, que é algo que quanto mais eu lia, mais eu ficava, meu Deus, só alguém que tendo saído de uma situação assim e conseguir tudo isso, realmente teria respaldo para fazer uma obra dessa magnitude. Porque nos últimos capítulos ele vai citar exemplos de pessoas que saíram do zero absoluto, que chegavam a dormir em armazéns cheios de ratos, a pessoa ainda criança, porque o pai morreu, porque se viu numa situação complicada e tinha um sonho, e uma palavra de encorajamento fez com que esse menino seguisse seu sonho e passando por muitas e muitas dificuldades. Ele vai citar todo o caminho, eu não me lembro qual o nome dessa pessoa, mas é alguém famoso nos Estados Unidos, que arrumou um emprego depois que o pai morreu, ele ainda era uma criança, e o seu trabalho era colar rótulos em latas. E ele dormia no armazém, que ele realizava esse trabalho, e o armazém cheio de ratos, ele e outros meninos da mesma idade. E seu sonho era escrever. Ele era semi-analfabeto, teve uma educação precária, sabia escrever muito pouco, mas ele tinha o dom de usar as palavras e era rejeitado por vários jornais, até que um dia ele recebeu um sim de alguma editora de jornal e aquilo ali foi o que ele precisou para deslanchar o seu sonho. Claro que passou por inúmeras dificuldades, mas não parou até conseguir. E quando você só encontra críticas ao longo da sua vida, que você tende a se retrair cada vez mais, você pode facilmente desenvolver complexo de inferioridade, achar que não merece nada, achar que tudo que tem de bom no mundo, nada daquilo é pra você. Então, gente, isso é a maior furada e isso é a realidade da esmagadora maioria das pessoas. Quem teve uma infância difícil, ruim, onde foi muito criticado, onde foi muito reprimido, geralmente tem muitas dificuldades na vida adulta por achar que não merece nada, porque aquilo ali fica enraizado dentro de você. Então, algo que o livro nos ensina, o que disseram pra você é problema de quem disse. Se isso ficou dentro de você e isso te barrou por tanto tempo, saiba que o que você ouviu foi uma forma da pessoa que falou aliviar suas próprias frustrações. E isso não tem nada a ver com você. Então, quando você se liberta desse pensamento tóxico de que você não é nada, de que você não merece nada, você pode alçar grandes voos. Dale Carnegie, ele chegava a ir a cavalo para a faculdade. Poderia, nessa época, por $1, morar no local da faculdade com alimentação e nem isso ele tinha como arcar. Ele ia e voltava a cavalo todo dia. Então é uma história que não começou de uma forma gloriosa, não começou com facilidades, ele teve que trabalhar muito, que ralar muito, mas ele conseguiu. Hoje ele tem cursos em vários países, as suas obras elas são traduzidas para inúmeros idiomas, eu não me lembro aqui a quantidade, e ele tem esses cursos no mundo ensinando as pessoas a focar no que elas querem, a não focar em reclamações. É assim, aqui no Brasil nós temos alguém que faz um trabalho parecido, que é o Paulo Vieira. Vocês provavelmente devem conhecer, que já lançou livros também, O Poder da Ação. Então, Dale Carnegie é um pouco mais refinado, porque são exemplos, não é uma lista de passos. Você tem que fazer assim, você tem que fazer uma lista de 10 itens, porque eu não acho que a vida seja um manual de instruções. Se isso funciona para você, ótimo, mas quando você se depara com a situação, você geralmente não vai puxar a listinha do seu bolso e ver o que você tem que fazer. Você vai lembrar do exemplo. Pessoa tal que teve sucesso, ela nessa situação, ela agiu assim, ela agiu dessa forma, então acho que eu vou seguir por esse caminho que provavelmente eu terei sucesso. Então, gente,
gente, esse foi o livro de hoje, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Espero de coração que vocês tenham gostado. A trajetória dele é algo inspirador, porque por muitas vezes ele achou que não ia ter sucesso. Às vezes eu me pego pensando a mesma coisa, porque o YouTube ele é um trabalho de paciência, mas é uma caminhada que eu sei que é longa. Tenho que ter paciência, tenho que continuar trabalhando, dando o meu melhor, que um dia as coisas vão acontecer, vão dar certo, de uma forma ou de outra. Eu tenho esperança que as coisas aconteçam da forma que eu idealizo. E continuo trabalhando e acreditando nesse propósito. Então, meus amores, se vocês chegaram até aqui, gostaram desse vídeo, eu te peço que curta, que comente, que se inscreva no canal, que isso vai me ajudar muito. A todos vocês um grande beijo, até os próximos vídeos, até a próxima semana.